1,27, quer dizer, você Para cada um real, você ganha R$1,27, né? Então suplementar na seca é caro? É, mas o benefício-custo ele existe. você botar no banco R$1 para receber 1,27 por dia, você faz essa aplicação, vira avestruz, master, né? Boi gordo, né? Fazendo reunidas. Aqui você tem essa possibilidade. A gente usa esse produto é usado nos garrotes PO. Isso. Por quê? Porque tem uma preocupação muito grande em amansar esse garrote. Se eu abrir ali, abrir o saco, toda vez que eu venho aqui para mostrar o gado do meu pai, eu sou obrigado a abrir um saco e colocar no coxo. Não, eles não deixam a gente nem ver. Então eles ficam mansos. É uma das dicas aqui que nós vamos falar, inclusive. Então é muito importante, aumenta muito a docilidade desse tipo de manejo. Qual o ganho por hectare? A gente sabe que quando a gente trabalha com intensificação de suplementação, a gente consegue aumentar a taxa de lotação. Tá? Aqui, por exemplo, esses dados aqui também são científicos. Uma taxa de lotação animais pesando 300 quilos de 1,59 UA. Tá? O UA são 450 quilos. Tá? Um animal de 450 quilos. Porém, esse experimento foram com animais de 300 quilos. Tá? Belboiureia, que no caso é um mineral ureado, conseguimos ter uma lotação de 1,59 UA. Tá? Lambisquies, que é um mineral proteico, de 1,65. Belpes-SV, que é o proteico energético, de 1,98. Diferencial de lotação do Belpes-SV para o mineral ureado, 25% a 30% de lotação. Então, aonde você coloca uma cabeça, você consegue colocar 1,25 cabeças. Unidade animal. Aqui só para exemplificar, número de animais de 200 quilos, perdão, de falar 300, né? Você consegue com 1,59, você coloca 3,58 cabeças de 200 quilos. Um proteico, você colocar 3,71 cabeças na mesma área. E o Belpes-SV é 4,46. Considerando que o ganho do mineral é zero, do proteico 200 gramas adicional e do proteico energético 350 gramas adicional, a gente consegue ter um ganho por animal em 150 dias de zero no mineral ureado, de uma arroba na seca e de 1,5, 1,6 arrobas no mineral proteico energético. Tá? Então ganho por área, zero no mineral ureado, 111,4, porque aqui a gente consegue colocar 3,71 vezes uma arroba, você ganha 111,4 quilos, certo? Porque você vai ter 3,71 animais ganhando uma arroba. Então em 1 hectare você consegue 111,4 quilos. O proteico energético da mesma forma, o ganho por animal de 52 quilos multiplicado pela quantidade de animais que você consegue colocar no pasto, você tem 234 quilos num hectare. Tá? Então ganho por área em arroba, zero no mineral proteico, 3,71 no mineral ureado, 3,71 no mineral proteico e 7,8 no mineral proteico energético. Tá? Isso ano. No período da seca. No período da seca, em 150 dias. Certo? Aqui é a mesma coisa, tá? Do mesmo experimento. Ajuste na taxa de lotação. 1,59 no mineral ureado, 1,65 no mineral proteico e no Belpes-SV 1,98. A quarta dica, manutenção do ganho em peso em casos extremos, seca prolongada, fogo, inundações no caso do Pantanal. É o que nós temos vivido hoje. Quando você tem duas alturas de pastejo, isso aqui foi um experimento simulando duas alturas de pasto, 15 centímetros, braquiária brisanta cultivar marandu, esse braquiário é o nosso, e com oferta de 35. 35 centímetros considerando uma oferta ótima, e 15 centímetros uma baixa oferta, simulando um caso atípico, tá? Num caso extremo, você consegue no mineral proteico energético 800 gramas dia e 496 gramas no mineral. Isso não é já na seca, tá? Não é na seca. Só que o comportamento desse aqui se aplica à seca. Quando você tem oferta de pasto, você tem um diferencial um pouco menor. Até porque o pasto, se você fizer ele bem manejado, você consegue ter ganhos ótimos simplesmente com o suplemento mineral. Tá? 832 no mineral e 1 kg e 12 gramas no mineral proteico energético. Por que eu estou falando isso? Se nós estamos na condição dessa, eu tenho uma meta de entregar um boi no confinamento, por exemplo, em junho, julho, com determinado peso, e acontece uma seca prolongada, um caso extremo, um fogo no seu pasto, seu ganho, se você continuar no mineral, vai lá para 496 gramas. O que
que você tem que fazer? Você tem que entregar o boi lá na frente. É uma forma de você manejar, modular o seu ganho de peso, é fornecendo um suplemento mais intensivo, tá? Que não vai te onerar tanto o bolso, né? Você não vai fornecer 1% do peso vivo. É 0,3 a 0,5% do peso vivo. Então você consegue modular o ganho para 800 gramas, tá? Antes era 800 no mineral, numa condição ótima de pastejo, deu um problema no pasto, um caso atípico, você fornece proteica energética, você consegue modular para o mesmo ganho. Esse experimento foi um experimento para um técnico nosso lá do Mato Grosso. Quinta dica, reduz o tempo em confinamento. Quando você sai da mesma desmama, animais de 200 quilos, o mesmo programa nutricional foi feito para os dois, exceto no período da seca. No período da seca foi suplementado com mineral proteico, lambisque, você teve adicional de uma arroba, ele chegou nas águas com uma arroba à frente do mineral. Tá? Nas águas foi o mesmo tratamento mineral, tá? E aqui teve um período de transição onde teve uns 60 dias de tratamento com proteico energético nos dois casos. O que acontece? Esse gráfico, ele está aqui no mesmo ponto, mas é porque na hora de imprimir, ele desconfigurou. Esse 500 quilos do tratamento onde foi suplementado na seca, ele vem 20 dias antes do que o outro tratamento que foi só com mineral na seca. Tá? Então você consegue reduzir o tempo em confinamento por dois motivos. Você consegue manter o mesmo tempo de confinamento, porém abatendo os animais mais pesados, no caso aqui ele estaria abatendo com 530 quilos. Ou então você antecipa a entrada dos animais no confinamento 20 dias. Tá? Então assim, você vai entrar com ele mais pesado e ficar menos tempo, ou então você vai ficar ao mesmo tempo com ele mais pesado. Tá? Correlacionado, a sexta dica ainda, correlacionado também ao confinamento, se você reduz 20 dias do confinamento, você reduz 20 dias de volumoso. Todo mundo faz confinamento, sabe também que volumoso não é um problema, mas é uma dificuldade que todo mundo tem, porque depende muito do São Pedro, né, fazer chover, existem problemas operacionais que podem ocorrer, você demanda área, então se você tira 20 dias de confinamento, quantos dias a Nelore Peso faz de confinamento em média? 70, média de 70, 80 dias. Colocando outra coisa, diária de confinamento você está custando 10, 11 reais, 20 dias dá 200 tantos reais. Exatamente, então você consegue chegar com os animais na entrada do confinamento mais pesado, você reduz uma diária, que no caso é muito onerosa. E reduz também a necessidade de você ter que plantar esse volumoso ou adquiri-lo de alguma forma. Tá? E facilita a adaptação também, né? Ixi. Correto. A sétima dica, redução no número de animais debilitados. Também aqui é de conhecimento de todo mundo que animais nascidos de fêmeas que foram emprenhadas em final de estação de monta, eles são animais mais leves. No caso aqui, por exemplo, você pode citar animais de 140, 150 dias, 150 quilos, não aqui na Nelore Peso, mas no experimento que foi realizado mostrou que se você fornecer o suplemento proteico energético, além de você mantê-lo com vigor de saúde física, no período da seca, porque se ele desmama fraco, passa um período crítico, né, que ele sofre estresse da desmama e ainda tem pasto de baixa digestibilidade. Você pode ter um aumento na mortalidade da fazenda. Além de você reduzir, você consegue reduzir a diferença do animal, do peso do animal que desmamou no começo da estação do final. Você consegue homogeneizar o seu lote. Se você está com 140 quilos hoje e o outro estava com 200 no nascimento, daqui 8 meses, se você fornecer um tratamento especial para ele, você consegue homogeneizar o peso do seu lote. Tá? Oitava dica, efeito no desfrute. Se considerar que os bezerros são desmamados com 6 arrobas, você precisa de terminá-los com 18 arrobas, é necessário ganhar 12. Tá? Então esse parâmetro vai servir para a gente falar da taxa de desfrute. No mineral você consegue ganhar 4 arrobas durante o ano. A taxa de desfrute é 33%. Tá? Se você dividir as 4 arrobas por 12 dá 33%. Então para você matar 330 animais no ano você precisa de ter um rebanho de 1000 cabeças. Cada vez que você vai intensificando a suplementação, você consegue terminar mais animais por ano. No caso do suplemento proteico energético, 67%. Você vai conseguir ganhar 8 arrobas no ano. 8 arrobas em 12, 67%. E ainda tem um ganho adicional que você consegue aumentar a sua lotação no pasto. Onde você colocava 1000 animais, você pode colocar 1250.
Nona dica, que o senhor Ronaldo falou, melhorar o comportamento dos animais. Esse experimento também foi realizado e mostrou o número de contusões de animais em confinamento são muito maiores quando animais não são suplementados com a suplementação mineral proteica energética antes do confinamento. Tá? Você vai amansando esses animais no dia a dia, eles entram no confinamento mais tranquilo e reduz o número de contusões. Aumenta o número de contusões, é perda no frigorífico. Tá? Então, isso é extremamente importante, é um efeito, vamos falar assim, secundário, mas que é muito importante ser considerado. Tá? É o mesmo gráfico do experimento, tá? 1,32 ocorrências de contusões no animal quando foi suplementado apenas com mineral proteico energético reduziu para 0,62 contusões por animal, evidenciando melhora no comportamento. E a 10ª dica, que é o que você tem falado muito hoje em dia também, acelera a maturidade de novilhas. No processo de seleção de precocidade de fêmeas, não adianta você selecionar animais com potencial se você não fornecer a nutrição adequada para elas. Tá? Sabe-se que ela tem que atingir a maturidade fisiológica, mas ela tem que ter também o peso à maturidade. Em caso de novilha desmamada em 1 ano hoje, né, Lore, você consegue chegar, por exemplo, se desmamou em maio, você consegue utilizar essa mesma novilha zebuína nessa estação de monta. Considerando janeiro, fevereiro, você modular o ganho de peso dela, fornecendo mineral proteico energético, você chega com peso, aqui no caso em 150 dias, de 100 quilos a mais. Tá? Você vai ganhar aí 3 arrobas e uns quebradinhos, né? No caso do mineral proteico apenas, você vai ganhar aí 2 arrobas adicional. Tá? Então, para você conseguir desafiar esses animais super precoces na estação de monta, no ano que ela foi desmamada, é necessário você intensificar a suplementação. Resumindo, tem que investir para colher. Exatamente. Planta sem adubo, não cresce. Você pode plantar um milho, tem uma espiguinha desse tamanho, como você pode pegar o milho, né? E tem a espiga grande. É assim, mas vai depender como é que você tratou. Então assim, a gente pode falar de diversas outros benefícios que a intensificação ela vem a somar na fazenda, né, na empresa rural, porém aqui o tempo é corrido, é mais para a gente bater um papo rápido, e ela se aplica em todas as categorias animal, em todo processo de agricultura. Quando você intensifica, você tem um retorno. Tá? Para isso você precisa estabelecer metas, fazer um planejamento e controlando pouco a pouco. Não adianta nada também de dar um produto desse se você não tem animais para corresponder geneticamente, e não tem estrutura. No caso aqui você pode observar que é um coxo que tem área de coxo suficiente, tem o telhado para propiciar que esse suplemento não se molhe, né? Agora no período das águas. Altura móvel, para não ter problema de aprumo, também é feito com altura móvel, já que são os tourinhos PO, que ganha muito peso, então se você fazer ele comer muito tempo assim, ele vai começar a entortar, virar cambota, garrincha, então ele tem que ter altura para poder trabalhar isso aí. Tá? Então assim, é o que a Nelore Peso tem buscado hoje, né? É intensificar mesmo a produção, não é para fazer bonito, é para dinheiro no bolso. Exatamente, é para ter lucro. Então, e os experimentos científicos demonstram, tanto na nutrição animal quanto na agricultura, que é possível e tem uma lucratividade muito mais interessante quando se mantém os métodos extensivos. Queria realmente executar e o conhecimento dele, e nós pleiteamos o desafio e fazer desmama super precoce. Tá? O principal desafio nosso é entregar a bezerrada na desmama ruminando, tendo desempenho, capaz de andar sem leite de vaca, certo? Vou mostrar o que foi feito aqui. O objetivo, como nós já falamos, eram primíparas no processo produtivo. Nosso objetivo era aumentar o peso vivo dos animais, colocar esse couro corporal nessas primíparas para que elas pudessem entrar em reprodução de maneira eficiente, sem deixar cair desempenho. E fazer desmama super precoce, ou seja, entregar a bezerrada no tempo de desmama, ruminando e já digerir um capim com tranquilidade. Como eu já disse, as primíparas, pessoal, foram tratadas com Estruron 300, que é um proteinado de baixo consumo para 1 grama por quilo, tem 30% de proteína e aditivado, salamicina e metionina, tá certo?
elas comeram em torno de 1,2, 1,3 por causa de lote, tamanho de lote, a quantidade que vinha na sacaria e a quantidade de tamanho do lote. Nós tivemos que arredondar a conta para facilitar o manejo da fazenda, certo? Esse era um lote das primíparas, tá? Um deles estavam comendo estruron, as primíparas, e a bezerrada estava comendo Bovitac, que é uma ração de bezerro, tá? Pronta para uso, certo? Bem lembrado que o grande desafio, o grande benefício do desmame precoce é a primípara, é a vaca quem se beneficia desse o maior benefício desse aí é para a vaca. Nós estamos falando de uma vaca que nós tivemos aqui na fazenda, não sei se você lembra de cabeça, foi 49% na IATF e 31% da monta natural, totalizando 80% índice de prenhez das primíparas. Ou seja, o nosso desafio foi cumprido para tentar ajudar o máximo possível as primíparas, que era colocar bezerro dentro dessas vacas. Os bezerros estavam consumindo Bovitac, como eu disse para vocês, que é uma ração que no caso da fazenda nós usamos granulada, foi feito granulado num coxo que o Ronaldo mesmo inventou aqui, ele como engenheiro, inventou o creep dele, que só o bezerro que enfia a cabeça, então ele não é um coxo que você fecha o espaço, mas ele simplesmente é um coxinho que você arrasta e ela deve ter pouco mais de 1 palmo de largura, não é isso mesmo? Me corrija se eu estiver falando besteira. Um palmo aqui de largura dos vãos, ou seja, só cabe a cabeça do bezerro, não cabe a cabeça da vaca. Começa a enganchar a cabeça na hora de desmamar. E aí já pode separar da vaca. Então, nesse caso, mamou bem antes de enganchar a cabeça, porque já foi bem mais cedo. Né? Só que nós estamos falando de enganchar a cabeça com 8 meses, né? Com 8 meses. Aqui não deu nem tempo de enganchar, porque foi tirado bem antes. Aqui nós tivemos um lote de parição. As vacas começaram a parir no mês de novembro, tá? E dezembro. E eles foram desmamados, não vou falar de consumo, foram desmamados com 150 dias de média, a média deles. Eles de 40 a 60 dias estavam comendo 468 gramas por dia de ração. De 60 a 90 dias estavam comendo 938 gramas. De 90 dias até desmama, que foi mais ou menos em torno de 150 dias, estava comendo 1,407 kg. Ou seja, na sua média geral, os animais comeram em torno de 800 gramas de ração por dia, entre nascer até o dia de desmama, que são esses bezerros que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Comendo tamanho, que também é semente da Agroquima, tá certo? E agora eu já colhi, eu tenho a minha, tudo bem. Qual que era 90% de vencer, viu? Mas tudo bem. Qual que era o nosso desafio? Nosso desafio era fazer com que o gumen dos bezerros estivessem preparados, tá? Criar papila ruminal, esse é o grande detalhe. Quando você pega um rumen do animal que só bebe leite, ele é lisinho, branquinho, liso, tá? Quando você fornece algum volumoso junto com o leite que ele está mamando, ele começa a ter alguma evolução aqui, mas assim mesmo não tem amadurecimento. Quando você fornece leite Bovitac, você faz com que o rumen tenha papila ruminal totalmente desenvolvida, já que o que desenvolve rumen é grão, certo? É claro que nós temos uma tecnologia um pouco mais que só grão aqui dentro, tá? Núcleo, aditivos, vitaminas, tá certo? Então nosso desafio era fazer com que esses bezerros criassem papila ruminal o mais cedo possível, já que nós mamamos bezerro entre 4 e 5 meses e meio, mais ou menos, mas na sua média em torno de 5 meses. E eles liberaram as vacas mais cedo também para emprenhar antes, né? Porque o nosso desafio era melhorar as vacas, fazer com que as primíparas tivessem desempenho melhor possível, que naturalmente, como deu 80%, é totalmente atípico, tá? Isso é totalmente atípico de nós vermos primíparas dando 80%, estou falando de primíparas dando na sua média em torno de 60%. Dia 28 de abril, tá? Os angus foram desmamados com 165 quilos, os Nelores machos 135 e as fêmeas Nelores 109 quilos, tá certo? Bem lembrando que, para se fazer desmama super precoce, eu tenho que me lembrar que eu não posso parar de tratar desse bezerro, eu tenho que levar pelo menos até os 8 meses de vida dele, ou até um pouquinho mais para ajudar... Contemporâneo dele, né? Embalar, eu tenho que embalar o animal até a faixa de desmame naturalmente que eu levaria, que era um bezerro que estava naturalmente preparado. Tá certo? É bom você lembrar que esse peso é a 4, 5 meses, tá? É desmama, mas é com 4, 5 meses. Com 5 meses, né? Protocolo padrão do normal de Brasil. Aos 8 meses, comendo Bovitac, nós temos 3 propriedades que medem muito bem esses índices aqui em Mozarlândia,
que podem dar esse resultado. Nós estamos com peso médio de desmame de 260 kg nos anos e 220 kg nos Nelores. Ou seja, nós estamos falando de um incremento de 40 kg. A um preço médio hoje desse ano de bezerro foi em torno de R$ 7,00, tá certo? Nós estamos falando desses R$ 40,00 dá R$ 280,00. Nós gastamos 211 de ração, sobrou R$ 68,80. Parece pouco, mas para quem tem 1.000 bezerros, R$ 68.800. É uma diferença enorme, gritante. Paga todo o tratamento, sobra dinheiro. E esse é o gado que nós tratamos dele. Esse ano, né? Isso é óbvio, porque o time que está ganhando a gente não tem por que não repetir, mexer, né? E vale muito a pena, porque quando você vê a vaca descansada, aos guachos, só olhar. Mas quando a gente pega também, Ronaldo, se nós olharmos pelo custo-benefício, você... Essa conta eu não vou arriscar. Mas eu acho que o grande benefício da vaca, do desmame precoce... Eu produzo carne ou leite. Não, está errado. Quem produz carne e leite é o boi e a vaca. Nós, pecuaristas, produzimos capim. E é onde a gente mais erra. Herbicida, não, isso tudo errado. A maioria escolhe semente de capim pelo preço. É a mais barata. Só que esquece que aquela mais barata, às vezes tem que jogar 2, 3 vezes mais. Não faz a conta do custo por hectare. Então, a tecnologia que na minha cabeça a gente tinha que colocar mais foco pensando em segurança para a fazenda, é ali, ó. É no pasto. Quanto melhor. Há pouquinho tempo, com a ajuda do Ronaldo. E falando um pouco da Atlântica, para quem não conhece, a Atlântica hoje ela é uma empresa que está há 15 anos no mercado. Ela é uma empresa que o foco dela é oferecer produtos de qualidade, de sanidade muito boa e de precocidade. Hoje nós não temos foco em trabalhar com milho e com a soja. Nós trabalhamos com culturas que têm um retorno significativo para o produtor, mas ela é no Brasil ainda hoje uma área em crescimento, digamos assim, né? Uma área de menor amplitude de plantio. Hoje a Atlântica contém em seu portfólio sementes de azevém, sementes de centeio, semente de canola, semente de girassol, semente de milheto, de feijão e de sorgo. No sorgo nós já temos sementes de sorgo de pastagem, sorgo de silagem e sorgo granífero. Nós temos uma estação experimental em Santa Helena, no qual nós estamos testando mais de 1.000 híbridos de sorgo. Estamos tentando buscar situações específicas de cada região para tentar oferecer um produto de qualidade que vai trazer um retorno para o produtor. Então aqui hoje nós disponibilizamos ali 8 materiais para vocês analisarem, os materiais mais indicados de plantio aqui para a região, né? São materiais muito precoces ali, estão com 35 dias de plantio, né? Que vocês vão ver a situação de plantio que está ali, a condição de solo, a condição de irrigação, e vocês podem tirar aí as conclusões de vocês, né? Então eu vou falar um pouco aqui de alguns materiais. Atlântica hoje. Se vocês puderem chegar mais perto um pouquinho para observarem aqui de perto os materiais. A Atlântica hoje ela é uma empresa que foi adquirida pela Nufarm. Acredito que a maioria conheça a Nufarm. É uma multinacional australiana de defensivos agrícolas. E ela tem uma divisão que chama Nucid. Então a Nucid ela é uma empresa de semente, pertencente à Nufarm, que comprou a Atlântica há 3 anos atrás. Então toda a nossa genética ela é oriunda do banco de genética da Nucid, que fica na Austrália. Então a Austrália ela tem um clima, uma condição climática muito parecida com aqui que a gente tem. Então é por isso que nós estamos investindo muito nessa região, por enxergar um mercado ainda em crescimento para o sorgo especificamente, né? Então as condições climáticas são muito parecidas, a adaptabilidade dos nossos materiais é muito boa, né? Tem materiais nossos que conseguem ser plantados lá no sul e ser plantados lá no norte do país, que vai ter uma média de produtividade muito boa. Então são opções. Nós estamos trazendo aqui agora para vocês um Enforcer, que na minha opinião é o melhor material que nós temos na linha. Porém, ele é um material, igual eu falo, igual uma criança nova. A gente tem que zelar dele como se fosse um filho. Por quê? Ele necessita de uma adubação de base muito boa, necessita de uma aplicação de fungicida ou 2, se for necessário. Precisa de ser semeado no início da janela de plantio de sorgo. Então é plantar ele no final de janeiro, início de fevereiro. Então ele tem essas características de ter um teto produtivo alto, mas se for manejado corretamente, posicionado corretamente. Então ele vai, vou mostrar ele ali como que ele é no campo. Ele é um material
que é o mais tardio que a gente tem, mas mesmo assim ele emite panícula de 55 a 65 dias, né? Você vai colher ele aí com 115 a 125 dias, então é um material ainda precoce, perto dos que existem no mercado, né? Falando de um outro material, esse aqui é o MR43, esse é o material mais vendido da Atlântica. Ele é um material, como eu disse, ele é o mais adaptado de todos da nossa linha. Ele pode ser plantado no sul do país, que ele vai aguentar o frio. Pode ser plantado aqui no norte, que ele vai aguentar a falta de água, vai aguentar um solo às vezes um pouco mais baixo de fertilidade e vai produzir bem. Então ele é um material que vai emitir panícula de 45 a 55 dias. Você vai colher ele com 105 dias aproximadamente. Nessa condição de seca que foi esse ano especificamente, nós colocamos ele em dezenas de regiões próximas daqui e ele conseguiu uma média produtiva em torno de 50 sacos. Numa condição como foi desse ano, é uma condição se patetos, né, se tivesse condição ele ia produzir muito mais. Então veja que ele é muito adaptável, né? Entrando aqui agora nos últimos dois materiais que eu queria mostrar para vocês, graníferos. Esse material aqui, ele é um material que fez a Atlântica ser o que é hoje. Ele está bem posicionado aqui, talvez é um que mais se destacou. Ele é um material que o pessoal costumamente chamar ele de noventão, porque ele tem 90 dias de ciclo, do plantio à colheita. Ele é muito precoce, muito sadio e também é produtivo. Ele tem um custo por hectare um pouco menor que os outros materiais, e ele é um híbrido que a gente recomenda mais para fechamento de plantio, né? Ou áreas que não vão fazer um investimento muito grande em sorgo, que mais é plantar um sorgo para ter um retorno, uma renda extra e ter uma cobertura de solo, para não deixar o solo descoberto. Então ele é um material que se encaixa muito bem. Então ele é um material mais rústico, mais precoce e é um material de baixo investimento. Nós temos um outro material aqui que é o segundo ano dele, que ele é um sorgo chamado alvo. Além dele ter o grão branco, um grão muito pesado, ele tem uma outra vantagem, que é ele tem um teor de proteína bruta no grão um pouco maior. Então veja bem, enquanto a maioria dos sorgos que está no mercado ele tem em torno de 6 a 7% de proteína bruta, este aqui, se bem manejado, ele consegue chegar até 12% de proteína bruta no grão. Então é uma vantagem, né? Bruto. Não é terrinha roxa não, né? Então, aí vocês podem dar e ver aí os estandes que foram montados com a semente. Plantado na janela correta. Descendo aqui, O meu craque tá pra dentro, tá todos molhando esses sorgos que eu falei para vocês, eles não têm tanino no grão. Então, até o Ronaldo estava falando, esse material aqui, chamado Taguá, ele tem tanino no grão. Ele é o único da nossa linha comercialmente que tem tanino no grão. Então,